O que fazer com o governador do estado se ele fechou os olhos durante anos para o roubo de bilhões, perseguiu aqueles que honestamente tentaram impedir o saque do estado, mentiu e continua mentindo incansavelmente? Em cada frase, no mínimo 2 vezes. O que o Partido Democrata dos Estados Unidos da América fez com ele? Sim, exatamente, você acertou. Ele o indicou para o cargo de vice-presidente dos Estados Unidos. Foi exatamente isso que o Partido Democrata fez em 2024. E agora ele está no Congresso em uma audiência, praticamente sendo interrogado, se contorcendo como um peixe na frigideira, gaguejando, estremecendo, piscando e assoando o nariz. Por que um político adulto e experiente se transforma em um feixe de nervos quando o assunto é roubo em seu estado? Por que ele literalmente se desmancha ao vivo, sua gagueja, não consegue responder às perguntas mais simples, murmura, pisca? Isso não é uma paródia. Agora vocês vão ver o que fazem nos Estados Unidos com ladrões que caem em um interrogatório no Congresso, onde a maioria dos membros do Congresso são advogados, no passado brilhantes promotores. Eles acabam com ele por ter destruído a vida de pessoas que ousaram dizer a verdade. Aqueles que deveriam ser recompensados pela honestidade são privados do emprego, da reputação e da segurança. Neste vídeo vou mostrar imagens raras, como o governador o encostam na parede e, pelo que vejo, sinceramente, você simplesmente perde o controle. Quer ver como o Congresso trata o governador? Nós já conversamos muitas vezes sobre o fato de que aparentemente nada está acontecendo. Agora veja o começo do que está acontecendo e como isso acontece. Como camada por camada são removidos a confiança, o autocontrole e a sensação de impunidade do corrupto. Não perca. 3 segundos. Espetáculo muito interessante. Cada membro do Comitê do Congresso, que é o Comitê de Supervisão das Ações do Governo, tem 5 minutos para interrogar. Aqui está o brilhante advogado e político Jim Jordan. Ele é membro desse comitê e, além disso, é presidente do Comitê Judiciário do Congresso. Ouça ele primeiro. Presidente do Comitê Jurídico da Câmara, Sr. Jordan. Obrigado, presidente. Governador, por que não falou a verdade? Por que o senhor não falou a verdade sobre o programa Alimentando Nosso Futuro, que, pelo que entendi, recebeu 3 milhões de dólares no primeiro ano? Em poucos anos, ela já recebia 200 milhões de dólares dos contribuintes. Os denunciantes expressaram preocupação, como disse o presidente. Os auditores também, todos expressaram preocupação. Em 30 de março de 2021, os pagamentos foram interrompidos e pouco mais de um mês depois, retomados. Por que você não contou o verdadeiro motivo da retomada? Volk Chervon. Bem, presidente, nós avisamos você. E o programa Alimentando Nosso Futuro cresceu graças à pandemia. Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei por que você não disse a verdade sobre o motivo de ter retomado os pagamentos. Os pagamentos foram interrompidos. Havia preocupações, obviamente. Caso contrário, vocês não teriam parado. Depois, eles foram retomados um mês depois. Por que os pagamentos foram retomados? Pelo que eu entendi, a agência acreditava que o tribunal os obrigou a fazer esses pagamentos. Isso era mentira, não era? Você repetiu isso. Você disse isso. Você disse que o motivo pelo qual reiniciaram foi porque o tribunal ordenou que vocês fizessem isso, certo? Sim, pelo que eu sei, não acho que isso já tenha sido resolvido. Bem, eu acho que sim, porque o tribunal fez algo que eu nunca vi isso antes. Eles emitiram uma declaração dizendo que você estava errado no que disse. Isso é do tribunal diz, alimentando nosso futuro contra o Departamento de Educação de Minnesota. Correção dos relatórios e declarações do governador Tim Walz sobre as decisões emitidas pelo tribunal. Aqui está o que o juiz diz. Sim, o governador Tim Walz declarou à mídia que o Departamento de Educação tentou interromper os pagamentos a Feeding Our Future devido a uma possível fraude, mas o juiz Gutman ordenou que os pagamentos continuassem em abril de 2021. A próxima frase é uma mentira. Você afirmou algo falso. Ele declara ainda o seguinte. O juiz Gutman, o tribunal declara o seguinte. O juiz Gutman nunca ordenou ao Departamento de Educação que retomasse os pagamentos ao Feeding Our Future em abril de 2021 ou em qualquer outro momento. Então, por que você não disse a verdade? Deputado, os advogados do Departamento de Educação interpretaram diferente. Esses juízes não são mais juízes, e acredito que essa é a interpretação.
Vou ler só a primeira frase e as 7 primeiras palavras. Não é uma fonte anônima falando ao New York Times. Isso não é uma fonte anônima conversando com o seu Minnesota Star Tribune ou, digamos, com qualquer outro dos seus jornais. Em relação às declarações imprecisas do governador, o juiz do Tribunal Distrital do Condado de Ramsey emitiu e aprovou o seguinte comunicado à imprensa. É bem simples. Então o tribunal está mentindo. Eu não vou dizer congressista, mas houve uma interpretação. Bem, alguém está mentindo. Alguém está mentindo porque não se pode dizer que o tribunal ordenou que você retomasse os pagamentos, e depois o tribunal dizer que não ordenou que você retomasse os pagamentos. Então, ou você está mentindo, ou o tribunal está mentindo, e eu só estou te perguntando qual dos dois é. Eu só sei que os advogados da agência acharam que isso foi interpretado de forma errada, e eu gostaria de ressaltar que esses pagamentos talvez estivesse tentando se esconder atrás do tribunal, governador. Talvez por isso você tenha feito aquelas declarações e o tribunal precisou agir de forma inédita. Eles divulgaram à imprensa. Você está errado, o governador está errado. As declarações dele, essas são as palavras deles, não minhas. Falso. O motivo é esse. Os advogados interpretaram diferente, e você sabe como funciona o tribunal, pode recorrer disso, deputado. Tenho certeza que... Política, governador. Não, trata-se de cuidar do nosso povo. Que Minnesota faz melhor do que ninguém, mas 3 milhões. O programa de intervenção comportamental cresceu de 3 milhões para 400 milhões em 5 anos. O programa de estabilização habitacional cresceu de 2,6 milhões para 104 milhões. O programa de apoio comunitário integrado cresceu de 4,6 milhões para 170 milhões em 3 anos. É inacreditável o que acontece. E você tenta se esconder atrás de uma ordem judicial falsa que nunca existiu. Governador, quem é Casey Magan? Não sei quem é Casey Magan. Vou te contar. O Sr. Magan, americano da Somália e pesquisador de fraudes no escritório ao lado da Procuradoria-Geral, disse isso. Acreditava-se que uma solução rígida para esse problema poderia gerar insatisfação política na comunidade somali, principal eleitorado. Isso estava ligado ao esquema de fraude no seu estado, governador? Não, deputado, não. Agora você diz que o Sr. Casey Magan também mente? Só você fala a verdade no estado. O Sr. Magan, investigador de fraudes do Procurador-Geral, afirma que isso é política. O tribunal afirmou que você declarou... Eu não podia falar pelo Sr. Magan, você me fez uma pergunta. Eu disse não quando você me fez essa pergunta. Afirmo que Casey Magan disse o oposto. Então, tribunal e Casey Magan estão errados. Só você está certo. Sabe quantos estão sendo acusados no seu estado, governador? Eu não tenho esses números comigo. Você não sabe. 98 pessoas foram acusadas. Quantas delas são americanos de origem somali? Não investigamos nem processamos pessoas por nacionalidade ou religião. Eu concordo, não precisa. Mas o Sr. Magan é um americano de origem somali que afirmou que o tribunal, um dos problemas era o eleitorado principal e eu quero saber. Dos 98 acusados no seu estado, quantos são somalis? Não. A nacionalidade deles não me importa. 85% dos acusados eram americanos de origem somali. Eu não interrompi de propósito nesses 5 minutos? Impressionante, não é? Espero que não sinta a pena desse covarde do Valls. Ele não desperta nenhum, mentiroso, nojento, não desperta nenhuma simpatia. Não dá vontade de sentir pena dele, nem de se importar com ele. Então, aqui vai mais um interrogatório, esse eu vou fazer mais curto. O congressista Donalds da Flórida. Senhor Donalds do estado da Flórida. Господин Дональдс из штата Флорида. Obrigado, presidente. Governador Walz, quando soube pela primeira vez da possível fraude nos programas sociais de Minnesota? Programas sociais. No geral, nós já sabíamos sobre os problemas com o programa CCAP desde 2012 e nos primeiros dias no cargo começamos a agir, mas como governador, quando o senhor foi informado? Antes de eu assumir o cargo. Certo, o governador Valls, o ex-chefe do Departamento de Serviços Sociais, Tony Lowry, afirmou que o senhor sabia sobre fraudes em 2 programas do Departamento de Serviços Sociais no início de 2019. Essa afirmação é verdadeira? Sim. Pelo que me lembro, não. Não tenho certeza do que ele fala. O senhor não se recorda dessa reunião ou aviso? Em março de 2019, seu departamento jurídico relatou uma possível fraude de 5 a 6 milhões de dólares no programa de assistência ao cuidado infantil. Em abril de 2019, foi relatado que o Departamento de Serviços Sociais não tinha controles suficientes contra fraudes. O senhor sabia desses relatórios? Não relatórios específicos, mas é por isso que meu escritório propôs medidas para resolver os problemas desde 2019. É verdade que sua administração já sabia sobre fraudes no Feeding Our Future em maio de 2020, com base em discussões regulares sobre violações no programa?
Acredito que isso está correto com a agência, o Ministério da Educação e depois com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Pan, eu volto. Seu escritório foi notificado sobre essas acusações de fraude? Não pessoalmente. Está sendo resolvido internamente? Isso acontece todo dia. Então quem foi notificado? O governador Walz. A agência faz o seu trabalho, comissários, e se alguém do meu gabinete foi notificado, eles me informam. Como governador, eu tomo, umas 50 decisões por dia. Eu disse que faço esse trabalho há 12 anos, eu tomo mais decisões por... Então, talvez alguém tenha sido notificado, mas quem toma as providências é a agência. Posso fazer a próxima pergunta? Há depoimentos sob juramento no Comitê de Supervisão de que seu ex-chefe de gabinete foi avisado diretamente por comissários sobre fraudes em Minnesota. Pode ser isso. Você afirma que seu chefe de gabinete não lhe avisou. Não lembro se ele fez isso na época, mas tomamos providências, elaboramos orçamentos e preparamos um pacote para a sessão legislativa. Exatamente, já está na frigideira. Perguntam para ele, você sabia? Não me lembro. Ele diz, mas nós tomamos providências. Bem, tudo bem, dizem para ele, seu escritório recebeu esses relatórios. Ele responde, eu tomo até 50 decisões por dia. Dizem para ele, seu chefe de gabinete recebeu esses relatórios. Ele não te informou nada, não te disse nada? Walz responde, eu não me lembro, mas nossa política é combater fraudes. A política deles é essa, combater fraudes. Ou seja, ou ele é realmente um bobão, ou está fingindo ser um bobão. E sabe, eu começo a achar que ele é um bobão. Vamos falar sobre orçamentos, governador Walz. O programa Alimentar Nosso Futuro cresceu de $307 mil em 2018 para 199 milhões em 2021. O senhor sabe do aumento nos gastos do Alimentar Nosso Futuro? Não exatamente, mas sei que cresceu na pandemia. O financiamento dos serviços de estabilização habitacional subiu de 27 milhões em 2021 para 105 milhões em 2024. O senhor está ciente desse aumento, governador Walz? Não exatamente, mas sei que aumentou. Os centros de autismo passaram de 24 milhões em 2019 para 342 milhões. O senhor está ciente disso? Novamente, não exatamente, mas sim, nós sabemos. O orçamento aumentou. Os serviços sociais integrados cresceram de 4,6 milhões em 2021 para 170 milhões em 2024. O senhor está ciente disso? Novamente, não exatamente sobre os números. Mas esse é o orçamento. Governador Walz, como todo governador, o senhor deve apresentar o orçamento anual aos legisladores. Se não sabia dos aumentos, o que seu gabinete fazia? Está tudo equilibrado. Meu orçamento é de cerca de 72 bilhões, são 23 agências e 6 milhões de pessoas. O orçamento da Flórida é de 115 bilhões, senhor. Mas como explica o aumento dos programas enquanto há acusações de fraude no estado? Medidas são tomadas sobre eles desde 2019, se for o CQAP. Descreva as ações tomadas em 2019. Claro, em 2019 vou passar para as primeiras etapas de ajuda às crianças. Aqui está mais um membro do Congresso. E a investigação criminal a qual quero passar, já que tenho pouco tempo, é vista pelos americanos, governador Walz, senhor, com todo respeito, como se esse dinheiro simplesmente continuasse chegando. Havia pleno conhecimento sobre esse desperdício, fraude, abuso e roubo, quase como no nível do crime organizado. E parecia que tudo estava sendo ignorado. Ninguém parou o fluxo desse dinheiro. E o dinheiro sumiu. Ele foi transferido para o exterior. Procurador-Geral Ellison, em sua declaração inicial, o senhor afirmou que seu escritório tem jurisdição direta apenas sobre fraudes relacionadas ao Medicaid. O senhor realmente disse isso em sua declaração inicial? Certo. Mas o senhor parece sugerir que não tem, digamos, autoridade criminal. Mas o senhor tem, não é mesmo? De acordo com a sua própria lei, o senhor tem autoridade se o promotor distrital solicitar sua participação. Ou, se o governador pedir sua participação, então seu departamento pode liderar qualquer investigação criminal, especialmente se o senhor tiver pessoal específico e os recursos adequados em seu departamento. Já que ele atua em todo o estado para investigar o crime organizado, isso não é ótimo? Então, o senhor tem autoridade para liderar os esforços do seu estado no combate a essa fraude em larga escala, na área da saúde, onde dinheiro público foi roubado em proporções muito grandes e sem precedentes no seu estado. O senhor lidera esse trabalho para o estado de Minnesota. O senhor está à frente disso. O senhor comanda isso. O senhor comanda o caso. Nós lideramos o combate à fraude no Medicaid em Minnesota. Não se trata de fraude no Medicaid. Você é... Ele é perguntado,
Você, seu escritório, lidou com esses crimes e o procurador-geral, que aliás é participante de todo esse esquema corrupto, responde: estamos acompanhando tudo com a máxima atenção. Ou seja, tão mentiroso quanto o governador. Não se esconda atrás disso. Não se esconda atrás disso. O senhor tem toda a autoridade para processar criminalmente tudo o que o governador pedir para o senhor fazer. E este caso é muito sério. Estou lhe dando a oportunidade, senhor, de liderar a investigação criminal dessa fraude em larga escala que atingiu todo o sistema de saúde do estado de Minnesota. Ou não? Nós estamos investigando conforme a lei. Você não está demonstrando liderança. Você não está demonstrando liderança. Repetidamente não responde. Devo dizer, senhor presidente, que o procurador-geral de Minnesota deve renunciar. Eu, pessoalmente, acho que ele precisa urgentemente ir para a prisão. Ir para uma prisão somali, para a Somalia, e não para a América. Tudo isso está acontecendo no Congresso. Ou seja, vai para o Ministério da Justiça como base para abrir um processo criminal contra a liderança do estado de Minnesota. Chair recognizes Dr. Fox. A palavra está com a doutora Fox, da Carolina do Norte. Obrigada, senhor presidente, e agradeço às nossas testemunhas por estarem aqui. Governador, o senhor lembrou as pessoas que esteve aqui em junho passado. Naquela ocasião, lembrei que o esquema Alimentar Nosso Futuro fez de Minnesota o centro da maior fraude ligada à Covid-19 no país. 250 milhões de dólares de fundos federais dos contribuintes foram tirados de crianças famintas. E como observou o FBI, eles foram citando desviados para carros de luxo e um estilo de vida extravagante. Enquanto as famílias passavam necessidade. Esta é a representante da Carolina do Norte, Virginia Fox. Advogada perspicaz e experiente. Naquela ocasião, você me garantiu que apoia de todo o coração os esforços do governo federal para responsabilizar os culpados. Eu aprecio suas intenções, mas as ações de uma pessoa falam mais alto do que suas palavras. Governador Walz, quando exatamente o senhor soube pela primeira vez sobre a fraude no programa Alimentando o Nosso Futuro? Ou seja, no ano passado, antes do escândalo atingir seu auge, Walz já havia sido acusado no Congresso, e uma série de perguntas foram feitas. Ele declarou que está lutando com todas as forças contra qualquer manifestação de fraude. Bem, conte, diz a Virgínia para ele, como exatamente você lutou? Em setembro de 2024, você sabia sobre a fraude do Alimentando o Nosso Futuro e sobre como sua administração lidava com isso, certo? Sim ou não? Em 2024, sim. Naquela época já tínhamos colocado pessoas na prisão e conduzido uma investigação completa. Este comitê tem depoimentos de que o Departamento de Educação de Minnesota informou seu gabinete sobre o projeto de ação judicial do Alimentando o Nosso Futuro e sobre a proibição de destruição de documentos em 28 de abril de 2020. Deixe-me refrescar sua memória, está correto? Não posso comentar sobre isso. E se isso é meu? Tudo bem, isso foi em abril de 2020. Isso significa que Alimentando o Nosso Futuro recebeu um total de mais de 200 milhões em fundos federais depois que você e sua administração souberam das preocupações sobre fraude. Por que continuou enviando dinheiro para Alimentando o Nosso Futuro após surgirem essas preocupações? Questão bem específica. Você descobriu em 2020 que a organização para a qual vocês estavam enviando dinheiro estava roubando em grande escala. Depois disso, vocês transferiram mais 220 milhões de dólares para essa organização, sabendo que eles praticamente roubam tudo. Explique por quê. Congressman is following the program we notified. O congressista segue o programa. Nós notificamos o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no primeiro mandato da administração Trump. Nós também os notificamos porque esse é um programa administrado pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Mas depois que vi como lidaram com o Feeding Our Future e sua fraude de 250 milhões, não foi surpresa descobrir isso. Quantias ainda mais impressionantes de fraude, estimadas em até 9 bilhões de dólares, foram identificadas no Programa de Assistência à Infância, no Programa Medicaid do estado de Minnesota e em outros programas. Como permitiram esquemas fraudulentos tão grandes em seu estado?
Ou seja, depois de terem sido avisados várias vezes de que os somalis estavam roubando em grande escala, o governador e seu partido aumentaram o fluxo de dinheiro que os somalis recebiam do governo. Parece que não só aumentaram, mas multiplicaram por 10. Irili. Chair now recognizes Ms. Mace from South Carolina. O presidente reconhece a senhora Mace da Carolina do Sul. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos e obrigada pela presença. Governador Walz e Procurador-Geral Ellison, vocês conduziram um dos maiores escândalos de fraude estatal da história dos Estados Unidos. Esse dinheiro era para alimentar crianças famintas, ajudar autistas, oferecer comida, moradia e assistência médica aos necessitados e mais. Vocês permitiram que bilhões de dólares dos contribuintes americanos fossem roubados. Vocês sabiam que isso estava acontecendo, decidiram não fazer nada e, em alguns casos, até facilitaram isso. Procurador-Geral Ellison, você se beneficiou dessa fraude ao aceitar doações desses somalis para sua campanha, após prometer ajudá-los a encerrar a investigação. Acho seu comportamento repugnante. Minha primeira pergunta. Esta manhã, acho que vou começar me dirigindo ao governador Walz. E espero que você tenha aprendido alguma coisa com as audiências anteriores comigo no Comitê de Controle e Supervisão. Você aprendeu alguma coisa desde então? Eu entendi. Se eu ficar em silêncio, 2 dos meus homens vão morrer. Congressista governador Walz, o que é uma mulher? Você aprendeu essa lição. Você sabe o que é uma mulher. Sou governadora de Minnesota, não estou aqui para apoiar sua obsessão. Fui ensinada um luxo. Se você não sabe definir mulher, certamente não consegue. Você não conseguirá definir o que é fraude se nem consegue definir o que é uma mulher. Você não pode definir fraude. Quanto dinheiro foi gasto com autismo em Minnesota? Você não acha. Não acha. Sabe neste ano, governadora. Eu não tenho esses números, congressista. Tudo bem. Você se preparou para hoje? Acho que entende que leva o Congresso a sério. E você viu os números sobre fraude relacionada ao autismo em Minnesota. Então hoje vamos fazer matemática de Minnesota com você. Tudo bem? Você está pronta? Quanto foi gasto com autismo em Minnesota em 2017? Eu não era governadora. Quanto? Tudo bem. Achou. Você não acabou de dizer que se preparou para a audiência de hoje? 1 milhão, ok? Uma busca rápida no Google ou sua IA poderia mostrar que foi gasto 1 milhão. Quanto foi gasto com autismo em Minnesota em 2024? Eu não tenho o número na minha frente. Você é a governadora em 2024. Fui, mas não sou a chefe. Antes você dizia não saber os números do autismo de 2017 porque não era governadora. E agora, como governadora, também não informa os de 2024. E você ainda afirmou que se preparou antecipadamente para a audiência de hoje. Isso é inacreditável. 343 milhões de dólares foram gastos em 2024. Qual é o aumento percentual de 1 milhão para 343 milhões de dólares? Qual é esse aumento percentual? Eu não sou seu adereço. Me diga. Então, você é governadora de Minnesota ou não? Tudo bem. Quando eu for governadora da Carolina do Sul, pode ter certeza absoluta de que eu vou saber matemática. E a matemática é a seguinte. Um aumento de 34,2%, um crescimento de 343 vezes em relação ao que era nesse período. Você sabe o número de crianças em Minnesota? Eu sei que Minnesota entrou no top 3 dos estados para crianças. Qual é a população total do estado de Minnesota? Minnesota, entendi. Qual é a população total de crianças no estado de Minnesota? Você é o governador do estado. Eu sei que 400 mil foram cortados da saúde na semana passada dos seus descontos. Minnesota, você é a governadora? Sou eu? Você não sabe quantas crianças vivem em Minnesota? Não. Eu não tenho um número exato. São 5,7 milhões. Essa é toda a sua população. Qual faixa etária você quer dizer? Ah, de 0 a 5, de 0 a 19. Um ponto. Vocês têm 1 a 2 milhões de crianças em Minnesota. Nem sou governadora da Carolina do Sul, que tem pouco mais de 5 milhões de habitantes. Há cerca de 1,1 milhão de crianças menores de 18 anos na Carolina do Sul, meu estado natal, certo? Como governador, espero que saiba disso. Ainda bem que não é vice-presidente dos Estados Unidos. Você sabe aproximadamente quantas crianças em Minnesota têm autismo ou transtorno do espectro? Não, eu não tenho esse número. Tudo certo. Usando dados do CDC, que apontam 1 em cada 36 crianças no espectro, são cerca de 33 mil crianças. Na Carolina do Sul, isso equivale a aproximadamente 4 mil... ou algo assim. O que isso significa? Você sabe quanto isso representa por criança em gastos com fraudes envolvendo autistas em Minnesota? Não sou seu escudo. Fala pra gente. Isso não é matemática de Minnesota. Isso é só uma fachada? Isso é matemática. Estamos falando de fraude. Minnesota está na frente. E a Carolina do Sul? Estamos falando de dinheiro e de... Qual a posição das crianças da Carolina do Sul na saúde? Isso deveria ter sido... Essas são as minhas perguntas para você. Não o contrário, a menos que estejamos em um debate, e não estamos.
Se a questão é sobre o governo, É isso. Estou te perguntando sobre o governo de Minnesota e você não responde nem questões básicas de matemática. Você realmente não se importa com as crianças de Minnesota. eles lideram em quase tudo. As crianças estão alimentadas e têm moradia. As crianças estão saudáveis. E as autistas? Que recebem... Precisam de serviços em Minnesota. Obviamente não, senhor presidente. Cedo a palavra. Você não acha que ele está em choque? Você não acha que ele parece ao mesmo tempo um idiota e um canalha? E os democratas queriam enfiar ele pra gente como vice-presidente. Esse é o nosso principal deputado, o deputado Emmer de Minnesota. Coordenador da bancada majoritária, o deputado Emmer de Minnesota. Obrigado, presidente Comer, assim como o governador Walz e o procurador-geral Ellison, por terem comparecido hoje diante do comitê. Senhores, vamos ver se conseguimos concordar em pelo menos uma coisa hoje. A audiência de hoje se chama Supervisão sobre Fraude e Uso Indevido de Fundos Federais em Minnesota. Podemos concordar que fraude é algo sério, governador Walz, sim ou não? Podemos concordar com isso? Sim, fraude é séria. Obrigado. Porque é interessante que nós concordamos que isso é algo sério, considerando que a pessoa sentada ao seu lado, seu procurador-geral Keith Ellison, há apenas 2 meses disse, e eu cito, isso é uma questão política, isso não é sério. Fim da citação. Procurador-geral Ellison, existe uma organização criminosa atuando em Minnesota? Vou responder por você, senhor. O governador Walz acredita que há uma rede criminosa ativa no estado. Em outubro, o governador declarou, e cito, temos uma organização criminosa atuando em Minnesota. Acho que isso já acontece há muitos anos. Além disso, Sr. Ellison, eu, assim como milhões de americanos, estou seriamente preocupado com seus supostos vínculos com golpistas somalis, que posteriormente foram acusados e condenados por crimes federais. Tenho certeza de que o senhor sabe que mais de 90% dos acusados no caso Feeding Our Future de fraude são somalis. Na verdade, o senhor conhece pessoalmente essas pessoas. Existe uma gravação de áudio de 54 minutos do seu encontro com esses criminosos em dezembro de 2021. Durante o encontro, eles reclamaram ao senhor sobre o aumento da fiscalização das organizações sem fins lucrativos. O senhor respondeu, claro, estou aqui para ajudar. Isso está na internet. Qualquer um pode ouvir o senhor dizendo isso. Desde então, o senhor afirma que não sabia sobre os crimes deles no esquema Alimentar Nosso Futuro de 250 milhões de dólares, o maior caso de fraude relacionado à pandemia no país. Mas apenas algumas semanas depois da sua reunião em dezembro de 2021, o FBI realizou buscas que o senhor nunca teria solicitado como parte da investigação de fraude do Alimentar Nosso Futuro. Agora vamos avançar para setembro de 2022. 10 meses após sua reunião com os golpistas somalis, seu escritório divulgou um comunicado à imprensa dizendo, cito, o procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, e seu escritório estiveram ativamente envolvidos por 2 anos em responsabilizar a organização Alimentar Nosso Futuro. Fim da citação. Então, de acordo com o seu escritório, senhor, o senhor esteve profundamente envolvido no caso Alimentar Nosso Futuro desde setembro de 2020. Parece que o senhor afirma que, no momento do seu encontro polêmico com os golpistas somalis, já sabia das suspeitas de fraude. Quando o senhor teve essa reunião em dezembro de 2021, já sabia da investigação de longa data do FBI sobre o Alimentar Nosso Futuro, sim ou não? Senhor presidente, senhor representante Emmer. Retomo a palavra. Quando o senhor soube pessoalmente da investigação do FBI, é só isso que estou perguntando. Representante Emmer, como sabe, já tratei desse assunto diversas vezes. E a isso eles não conseguem responder, se contradizem. Não conseguem explicar as declarações que fizeram anteriormente. Não vou mais cansar vocês, senhoras e senhores, ouvindo essas mentiras e tentativas de se esquivar. Agora eles só têm esperança no acaso. Talvez algo aconteça, e eles sejam esquecidos. Então, sobre as audiências. Está claro que o governador e o procurador-geral estão sendo acusados de proteger um esquema de fraude bilionária, de desvio de dinheiro. Nem sei como definir isso. Além disso, eles são acusados de se vingar daqueles que vinham denunciar essa fraude e constantemente aumentavam o fluxo de dinheiro que ia para os ladrões. Para os ladrões. Eles não paravam, não interrompiam, não investigavam. Perseguiam aqueles que tentavam impedir isso e aumentavam o ritmo. As audiências no Congresso permitem encaminhar o caso ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Aqui o Walz me lembrou de uma velha piada soviética.
Então, tipo, numa reunião do partido, né, o presidente faz um discurso. Hoje estamos discutindo o Semyon Stepanovich Kuskin. Ele, como todos sabem, bate na esposa às sextas-feiras. Ah, não, às quintas-feiras. Ele faz bagunça, bebe feito um gambá, é um canalha, mentiroso, fala palavrão, dorme no trabalho e fica semanas sem tomar banho. E nós propomos indicá-lo para ser membro do comitê local. Não por isso, mas porque ele é um verdadeiro cidadão soviético. Talvez não seja bem assim, mas a parte sobre ser um verdadeiro cidadão soviético está correta. Foi isso que disseram. Aconteceu a mesma coisa. Em 1924, quando ele foi indicado como um verdadeiro democrata para vice-presidente dos Estados Unidos da América. E sabe o que é o mais assustador nessa história? Não é o fato de que em Minnesota roubaram bilhões de dólares do programa de assistência. Isso, claro, é horrível, né? Mas o assustador é que tudo isso acontecia durante anos sob os slogans de bondade, cuidado com os pobres, justiça social. Sob aplausos daqueles que hoje perderam. E continua ensinando o país inteiro como viver corretamente e em quem votar. Durante anos, nos disseram que essas pessoas eram a bússola moral da América. Que eles são o lado bom da política, que lutam pelas crianças, pelos imigrantes, pelos desfavorecidos. E hoje vemos o que eles realmente faziam com o que realmente estavam envolvidos. Durante o governo deles, enormes quantias eram tiradas do bolso dos americanos, e o esquema era encoberto com belas palavras e acusações de racismo. Ódio contra quem fazia perguntas incômodas. Você pergunta, para onde vai o dinheiro? Você é racista, você é islamofóbico ou algo assim, não é? Vamos chamar as coisas pelos seus nomes, afinal de contas. As pessoas que deveriam proteger a lei e os contribuintes, o governador, o procurador-geral, os chefes de partido, não é que eles simplesmente não perceberam, eles sabiam. Eles foram avisados. Eles recebiam documentos. Mostraram o esquema para eles, e eles escolheram não parar os ladrões, mas protegê-los, porque esse é o eleitorado deles, os doadores deles, o capital político deles. Dessa grana, aposto que fluía direto para as campanhas eleitorais deles, sem parar. Isso não é negligência, não. Isso é um cartel de proteção. Quando te dizem sob juramento que o dinheiro do governo ia para bandidos, que parte desse dinheiro era enviada para o exterior, o que é honesto nisso? Os delatores enfrentaram pressão e vingança e, em resposta das autoridades, silêncio e desculpas. Isso parece cumplicidade, eles tratam como se fosse um errinho na administração. Nem perceberam. Depois dessas audiências, eles nunca mais serão apenas líderes progressistas de Minnesota. Agora seus nomes estarão para sempre ligados a outra frase. Aqueles sob cuja gestão bilhões foram roubados de crianças, dos pobres, dos contribuintes, e eles não fizeram nada, pelo contrário. Agora, qualquer discurso deles pode ser interrompido com uma pergunta. Onde estavam todos esses anos enquanto roubavam dinheiro dos programas de assistência? E quanto mais alto eles subiam na hierarquia do partido, mais profunda será agora a queda. O Partido Democrata transforma pessoas tóxicas em material descartável muito rapidamente. Hoje eles ainda são defendidos nas redes sociais e nos canais de TV certos, mas amanhã esses mesmos vão fingir que não os conhecem. Foram excessos isolados em determinados lugares. E nós os desprezamos, nós os cortamos, simplesmente porque ficamos sabendo disso. Eles vão começar a ser discretamente ou abertamente afastados dos comitês-chave, cortados dos fluxos financeiros, impedidos de aparecer, nos lugares onde as verdadeiras decisões são tomadas. De líderes, eles vão se transformar em um escudo humano que o partido vai colocar na linha de frente para desviar o ataque de si mesmo, para fingir que é um caso isolado. Se as pesquisas internas deles mostrarem que o sobrenome desse político ou desses políticos está puxando a popularidade para baixo, eles vão encontrar uma substituição jovem e promissora, e então veremos uma cena clássica. Aquele que ontem agitava slogans sobre justiça e equidade, amanhã será humilhado ao explicar aos seus eleitores por que seus próprios aliados, seus próprios democratas, se voltaram contra ele. Cada novo documento, cada nova matéria sobre fraude é mais um passo em direção à cova política.
Às vezes, sem julgamento, sem prisão, às vezes eu realmente espero que neste caso haja tanto julgamento quanto prisão. Simplesmente um suicídio político silencioso, lento e humilhante. Mas a história não acaba com a derrota nas eleições. Quando se trata de dezenas de bilhões em dinheiro federal, entram em cena auditores, controladores, ações civis, e então eles já gastam anos e milhões do próprio bolso, tentando recorrer ao público, implorando por ajuda e tudo mais. Sim, para que eles precisam de dinheiro. Para advogados tentando se defender das exigências de devolver os fundos, compensar os prejuízos, explicar sob juramento porque suas maldades estão em documentos que abriram as portas para esses saqueadores sociais. A virada mais assustadora é quando a investigação deixa de ser sobre o sistema e passa a ser sobre você pessoalmente, senhor governador, e sobre você pessoalmente, senhor procurador-geral do Estado. Quando os investigadores encontram cartas, reuniões, ligações, onde fica claro que você não apenas ficou de braços cruzados, mas ativamente ajudou a manter o fluxo de dinheiro, pressionou funcionários honestos, fechou os olhos para as evidências. É aí que começa a soar algo assustador para os americanos. Em palavras, conluio. Obstrução da justiça, abuso de poder. Mas conluio é algo muito mais sério. Isso já não é mais um talk show, senhores. Depois vem o grande júri. Acusação formal, julgamento. Não tão rápido, não. Não é amanhã. Mas o processo anda e vai chegar até o juiz de toga preta e até a sentença. E nessa sala, os slogans sobre justiça social já não funcionam. Lá quem manda é a lei. Mesmo que um juiz possa ser pressionado ou convencido, imediatamente o caso é encaminhado para o Tribunal de Apelação, e lá isso já não funciona. Agora, sobre como isso afeta o Partido Democrata do estado de Minnesota primeiro. Esse não é o único erro. Isso é uma falha sistêmica daquela mesma vitrine progressista da qual os democratas se orgulharam por tantos anos. Todos os seus belos discursos sobre cuidar dos pobres, ajudar as crianças, apoiar os migrantes hoje se chocam com um fato cruel. Sob o controle deles, esses programas se transformaram em um caixa eletrônico para golpistas. Para os republicanos, isso é simplesmente um presente, o que chamamos de um caso entregue de bandeja. Um processo judicial, não uma maleta. Toda vez que os democratas falarem sobre expandir programas sociais, eles vão ser lembrados de Minnesota, onde a ampliação da assistência acabou sendo uma ampliação das carteiras para aqueles que aprenderam a usar a blindagem política e acusações de racismo, sexismo, islamofobia, sei lá mais o quê, para esconder sua, digamos, ganância extorsiva. No estado, o golpe afetou toda a estrutura do Partido Democrata local, de ativistas a funcionários do partido. Quem ficou em silêncio, temendo ofender certos eleitores, ignorou questões óbvias. Aos olhos das pessoas comuns, isso se torna parte do esquema. Mas, graças a Deus, não para por aí. A psicologia age de forma diferente. A pergunta é a seguinte: isso é uma coincidência mística de Minnesota? Exatamente uma coincidência. Sim, ou isso é um modelo de ação do Partido Democrata dos Estados Unidos? Quando o dinheiro em nome da justiça social vira esquema de enriquecimento. Cada novo escândalo de fraude em programas sociais e de saúde que surgir pelo país agora será comparado com o de Minnesota. A Califórnia é a próxima no nosso horizonte. E quanto mais tempo os líderes nacionais dos democratas continuarem defendendo essas pessoas, inventando desculpas, mais eles vão associar a marca do Partido Democrata a essa palavra. Fraude, encobrimento, 2 pesos e 2 medidas. Veja como nós podemos participar disso, ajudar a justiça dos Estados Unidos. Os algoritmos das grandes plataformas são simples e não promovem nem a verdade nem a mentira. Eles promovem aquilo ao que as pessoas reagem. Se você assistiu até este momento, isso significa que este assunto não é indiferente para você. Mas para o sistema isso não é suficiente. Para ele, 3 coisas são importantes: inscrição, like e o sininho. A inscrição diz: este canal me interessa. O like indica que esse vídeo merece ser mostrado a outros. Já o sininho é um sinal distinto e o mais forte. Quando você clica no sininho e ativa todas as notificações, você literalmente está dizendo para a plataforma: essa é a voz que eu quero ouvir.
Esse tipo de conteúdo precisa ser mostrado não só para mim, mas também para pessoas que são parecidas comigo. E então esse vídeo começa a aparecer nas recomendações para aqueles que ainda vivem em outro mundo de informações. Que nunca ouviu falar sobre o que aconteceu em Minnesota e ainda acredita que lá em cima todos são completamente honestos. E todas as conversas sobre corrupção são, claro, exagero. Por isso peço a vocês, não por hábito, mas de forma consciente, se vocês querem que essas investigações e esse olhar sobre a política não se percam no fluxo de notícias corretas, notícias arrumadinhas, inscrevam-se, deixem um like e ativem o sininho. Hoje em dia são 3 cliques do mouse, senhoras e senhores, e pronto. Mas é justamente por causa desses cliques que se forma uma força midiática que amanhã pode decidir quem vai governar o seu país. Pessoas que protegeram ladrões ou que não têm receio de falar sobre isso publicamente. Sabe, mesmo com toda a escuridão da história, há algo importante que não pode ser ignorado. O fato disso ter vindo à tona, de essas pessoas terem sido expostas e obrigadas a responder, significa que o sistema ainda está vivo. E a sociedade ainda é capaz de se proteger. Cada vez que você não se cala, que compartilha essa informação, que se inscreve, curte, ativa o sininho, você literalmente está ajudando a justiça. Você faz com que a mentira e a corrupção não se escondam no silêncio. E que a verdade fale mais alto. E quanto mais formos, aqueles que não têm medo de encarar a realidade e falar sobre ela em voz alta, menos chances terão aqueles que achavam que podiam roubar impunemente sob slogans bonitos. Senhores, tirem suas próprias conclusões. Até a próxima vez.